E aí, meu povo da internet, estamos aqui para mais um React, no quadro Tocando Ideias com os Camaradas, com o editorial de Leandro Fortes, do DCM. Hoje é dia 19 de março de 2024 e vamos ver qual que vai ser o rolê aí, como que a gente vai dialogar com esse camarada aí. Vamos lá. Todos vocês que mandaram mensagem, ainda estou recebendo muitas mensagens de parabéns por e-mail, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que eu não consegui responder ainda. Por favor, se sinta abraçado e beijado. Ele tá falando do aniversário dele que foi ontem, dia 18, né? E ele realmente gosta de comemorar o aniversário diferentemente de mim, que tive aniversário dia 15 e eu fugi de todo mundo, mas estamos aí, vamos ver. Muito obrigado pela consideração e pelo carinho. A Maria Heloísa Ferreira mandando, feliz aniversário, Leandro, está viajando, consegui estar aqui ontem, que Deus até te abençoe, muito obrigado, viu? Segue meu presentinho. Continue então aqui colocando os 99 centavos ou 1,99, esses super chiques baratinhos, que é eles que vão dar a força da comunidade pra gente, tá bom? Eu acho que ontem eu bebi Coca-Cola demais e voltei a tossir um pouco agora de manhã, mas já tomei meus remédios. Não se preocupem, ok? Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa importante aqui, antes que chegue a primeira convidada, a Helenira Vilela. Eu já falei aqui o absurdo total que eu acho essa história da Globo ter recebido 118 milhões de reais no ano passado de publicidade do governo federal, do governo Lula. É um erro que se repete, inacreditável que esteja sendo cometido de novo. Investindo uma fortuna numa empresa golpista que odeia o Brasil, que mantém o país sob chantagem, que mantém o governo sob chantagem, que apoiou o golpe de 16, que apoiou o golpe de 64, o golpe de 16, a eleição do Bolsonaro, deu sustentação para essa gente toda podre, que botou o Lula na cadeia, criou a Lava Jato, manteve a Lava Jato. É um crime isso. E onde saiu uma outra informação de que o... Bom, ó, essa indignação do Leandro Fortes, isso é sempre, né, em relação ao uso dos recursos destinados à publicidade pelo governo, ela é importante ser discutida porque o governo ainda pensa com uma cabeça de antigamente. Tem mais uma questão além do que ele está colocando aí, que gostaria de dar um pitaco, que é a questão de que efetivamente essas mídias não influenciam muito na opinião pública. Então, a gente está hoje no ecossistema comunicacional, no qual tem grupos de WhatsApp, tem blogs, tem canais de YouTube que influenciam mais as pessoas em relação à opinião pública, já que é uma propaganda, já que é uma ideia de propagar ideias, né? E acho que isso é terrível. Acho que o erro maior é esse, até do que está dando munição e recurso para esse povo golpista. A Globo não tem mais esse poder, nem essas mídias tradicionais não tem mais esse poder que tinha antigamente, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores problemas. Esse recurso deveria ser esparramado para vários lugares, incluído o DCM, e polemicamente até para as Big Techs, né? Porque aí você teria a capacidade de estar influenciando o pensamento. Eu acredito que esse seria um dos caminhos. Eu sei que o Leandro Fortes ali tem também um caminho meio tradicional de fortalecer a imprensa do governo governamental, né, a EBC, que também seria uma das questões que tem que ser feita, já que tem que fazer, tem que fortalecer e talvez até criar tendências que influenciaria na mídia tradicional e em outras mediações, né, da internet, por exemplo, né? Mas eu acho que esse é um erro fatal. Então, assim, essa questão da mídia está muito complicado desde há muito tempo, porque tem essa cabeça de pensar na mídia tradicional como antigamente, como se ela tivesse uma força, né, que não tem mais. Eu tenho contato com os alunos de ensino fundamental 2, ensino médio, e assim, para minha surpresa, eles não têm mais paciência de assistir a um programa na TV aberta, né? Muito menos ver uma propaganda. Obviamente vai zapear, vai abrir o celular e não vai prestar atenção.
Então, um dinheiro gasto em vão e está servindo, como o Leandro Forte está dizendo, para alimentar uma imprensa golpista e sem retorno. É sem retorno, porque o retorno seria influenciar, criar consciências. Para isso que serve a propaganda governamental, não só para divulgar as coisas, né? Mas isso aí eu acho um erro fatal. Ratinho, né? O Ratinho. Que é oportunista, né? O cara tá para onde o vento leva, ele vai, né? Então, eu acho muito bizarro cair nessas armadilhas de novo e de novo e de novo, né? Assim como se não conseguisse enxergar as coisas. Esse é desesperador, gente. Eu imagino o Leandro Fortes. Aquele programa nojento no SBT e tal. O Lula foi lá, ele fez né, aquela coisa do encantador de serpentes, o ratinho saiu encantado. Abusa desse teatro, né? Porque, obviamente, ele sabe que é um teatro, todos sabem que é um teatro, mas abusa dessa ideia do teatro, como se amanhã essas pessoas não se fossem reunir, né, e falar, olha, isso foi um teatro, né? Vamos continuar nosso plano. Isso é absurdo. Encantado com nada. Ratinho pilantra, né, que recebeu dinheiro de todos esses vagabundos desde o golpe de 16, apoia o Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro, o filho dele é governador bolsonarista do Paraná, faz uma desgraça no Paraná, mantém o Paraná ainda mais fascistoide, mantém o Paraná ainda mais odioso. Não, isso que eu acho interessante, né? É como se a, a ideologia de direita não existisse, né? Então você tem todo esse contexto, vai lá, tenta influenciar essas pessoas, como se essas pessoas não tivessem sociabilidade, insisto nisso, como se essas pessoas não tivessem sociabilidade para depois se reunir e falar, não, vamos continuar nosso plano, né? O cara até que fala bem, mas o nosso plano é isso, né? E tem a ver mais com economia, questões econômicas mesmo, né? Usa de pautas relacionadas a questões sociais, né, questões de costumes, mas a questão é econômica, essa é mais forte. Essa daí que tem que ser combatida. E como vai ser combatida? Atuando dessa forma? Não sei. E aí o Lula me mete, já meteu quantos milhões, gente? Eu até tinha separado aqui, mas um absurdo, né? Acho que foi, já meteu 5 milhões de reais no Ratinho. Tá dando dinheiro para essa gente, cara? Não, desculpa, 3,6 milhões pro Ratinho. Pro Ratinho, cara. Essa coisa. E assim, aí, quando o Bolsonaro botou dinheiro no Ratinho, do governo Bolsonaro, o Paulo Pimenta, que é o atual secretário de comunicação, ministro, disse que aquilo ali era a mamata do Bolsonaro e comparou a propaganda do Bolsonaro no Ratinho a Goebbels, na Alemanha. Olha só que coisa, né? E assim, é uma pessoa que circulava, né? Nas mídias alternativas e agora não circula mais, assim como todo o governo, parece que o PT, quando entra para gerir o Estado, ele se acha do status quo, né? Não entende o tamanho do problema que é essa guerra, como o próprio Leandro Forte sempre diz, daqui a pouco ele vai dizer, né? Porque eu acredito mesmo que seja uma questão de guerra, de guerrilha. Mas agora, tendo poder estatal na mão, agir dessa forma, então olha só, o Paulo Pimenta disse isso naquela época e continua fazendo a mesma coisa. Não tem o menor sentido isso aí. Alemanha nazista. Aí agora bota dinheiro no Ratinho, aí foi questionado sobre isso. Ele disse que não tem que fazer porque é mídia técnica. Aí que está a questão, mídia técnica, eles pegam a estrutura, não conseguem debater, levar para a sociedade para debater, ou trazer pessoas mais especializadas na atualidade em relação às mediações culturais. Né? Eu acho que é aí que está a questão. Não é questão de ouvir fulano, fulano e fulano, é de ouvir vários segmentos para entender realmente como as pessoas estão sendo influenciadas, na realidade, manipuladas, né? Porque ainda tem mais uma questão aí, né? A questão das fake news. Como combater isso? Jogando dinheiro nessas mídias tradicionais só porque é uma mídia técnica, não tem o menor sentido isso aí. Vocês acham mesmo que isso é uma resposta? É mídia técnica. Quer dizer, o Bolsonaro era nazista, porque colocava dinheiro no Ratinho e era mamata.
Aí ele bota dinheiro no ratinho, 3,6 milhões. Para um rato de verdade, para um rato, aí o ratinho é um rato. E aí, quando você é questionado sobre isso, você diz que a mídia é técnica, que não pode, não tem o que fazer, porque assim é o parâmetro técnico. Olha, esse governo aí tá muito não tem o que fazer, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Esse tipo de conversa de desculpa tá realmente já incomodando muito, né? Temos um ano aí, são muitos feitos, a gente lutou para que esse governo entrasse, né? Para que tirássemos aquele fascista, aquele genocida, né? E aí temos aí esse quadro das pessoas que pegaram o poder e não sabem o que fazer com ele de novo. Esse é o problema, de novo. Não dá, né, cara? Não dá. Não dá. Aí vem essa mídia cafajeste e questiona o Lula por que ele gastou 62 milhões de reais ao longo do ano passado em viagens internacionais. Lula, né, essas viagens internacionais do Lula trouxeram para o Brasil 215 bilhões em investimentos. Não, além dessa questão do investimento, tem que ser colocado que a imagem do Brasil estava muito prejudicada, né, fora. Então, além disso aí, essa questão de resgatar a confiabilidade do Estado brasileiro perante outras nações em relações comerciais, é claro, e que tem, lógico, obviamente, essa é o mais visível, né, em relações comerciais, mas em relações diplomáticas também. O Brasil articular, né, com outros países para que tenha influência diplomática, influência política também. Né? Então, assim, não é um gasto, é um investimento, dadas as circunstâncias, é um investimento. Nem é só dadas as circunstâncias. Um governo de verdade, né, deveria investir nesse soft power. Né? É absurdo essa imprensa nossa. Né? É essa imprensa para quem dá esse recurso, para quem dá essa munição, e que não tem o poder, ela mesma não tem o poder de influenciar. Ela consegue criar um buzz que é colocado nas redes sociais, sabe-se lá como, né? Através de grupo de zap, recortado, editado, né? Mas ela mesma não tem esse poder. Ela tem esse poder de legitimar, né? Até para a galera que fala que é Globo lixo, legitimar uma notícia, uma opinião, né? No caso disso é uma opinião, como que gastou, não é um gasto, é investimento. Né? Então, olha só, cria esse buzz, aí na internet ele é reproduzido, 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 debatido nesses guetos como o Twitter, por exemplo, até se tornar uma coisa contra o governo, né? Mas a Globo em si, ela não tem esse poder mais. Esse poder já está delegado a outras instâncias comunicacionais. Né? 62 milhões é metade do que o dinheiro gastou com a Globo. E o resultado não tem o menor sentido, gente. É nada, é dinheiro de pinga. Mas bota o Lula, o governo, nas cordas para se explicar por que gastou 62 milhões em viagens internacionais. Que é uma coisa que nem deveria ser questionada na realidade. Um chefe de Estado sai, ele vai se hospedar no hotel condizente, não é nenhum mendigo saindo. Essa coisa de colocar para o Lula e para a esquerda a pencha de que a esquerda deveria ser franciscano, que não deveria gastar dinheiro porque é o pai dos pobres, esse discurso todo cafajeste. Né? É um discurso que realmente não tem o menor sentido. Né? E olha só, gastou menos fazendo essas é, essas intervenções aí, né, internacionais e trouxe mais recursos do que esse investimento nessa mídia. Não é investimento, é gasto mesmo. Aí é dar dinheiro para o inimigo, né? Isso é complicadíssimo. É metade do dinheiro que o Lula gastou com a Globo em publicidade. É o dinheiro que ele gastou com a Record e o SBT no ano passado. Para nada. Para alimentar um esgoto que já se voltou contra ele.
Por quê? Né, Ana Beatriz? Por quê? E aí tem que ficar se explicando para esses ratos por que gastou 62 milhões viajando com ministros, indo com empresários, bancados, parlamentares, para trazer 215 bilhões de reais em investimentos. Não, mas essa informação ela não é colocada, né? E muito menos o que a gente falou aqui em relação a questões políticas e diplomáticas, de relações políticas e diplomáticas, principalmente em relação de confiabilidade, né? Tanto político, diplomático quanto comercial. Então, isso ainda é colocado em pauta, é questionado o gasto, né, de forma acrítica, porque se você coloca um valor, qualquer valor relacionado a gasto de um Estado, por exemplo, para uma pessoa comum como a gente, parece que assim, é um absurdo, está desperdiçando dinheiro, né? Mas isso é colocado, e como eu disse, aí cria-se esse burburinho, né, na internet, no Twitter, no grupo de WhatsApp, nos grupos de Facebook, e vão criando esses memes aí, desgastando o governo. 62 milhões para 215 bilhões não está nem em escala estatística, é ridículo, é patético, é dinheiro de pinga, que o governo não. Lembrando que quando coloca em escala de bilhões, a gente não tem a menor noção. Nós não temos noção disso. Tem que falar quem é milionário, bilionário, que tem esse patrimônio, a gente tem a menor noção. A gente está ganhando aí menos de 100 mil, né, menos de 10 mil, menos de 5 mil, não tem nem noção. É engraçado, né? Porque o capitalismo dá essa sensação. O capitalismo dá essa sensação assim, ó. Eu estou financiando a coisa, eu tenho minha moto, tenho minha casa, tenho minhas coisinhas. Ah, meu Deus, como que eu estou bem de vida? Mas a gente não tem nem noção de que segurança é ter essa quantidade de dinheiro como patrimônio. Né? O cara nunca vai ficar pobre. Né? E coloca essa escala de dinheiro e coloca como se fosse uma coisa de desperdício. Né? É triste demais isso aí, gente. Vamos lá. Está explicando para esses caras, porque inclusive está tudo na página da transparência. Qualquer um pode consultar isso. Mas assim, é metade do dinheiro que ele gastou com a Globo. E a Globo fez o quê? Fez uma matéria agora domingo no Fantástico, encomendada pelo Centrão, para derrubar a Anísia Trindade. Um esquema de precariedade, sucateamento de hospitais federais no Rio de Janeiro, que eram controlados por quem? Flávio Bolsonaro, o esquema do Flávio Bolsonaro, do governo Bolsonaro. E tem esse esquema do Flávio Bolsonaro. Eu vi no Fantástico isso aí, por cima, eu não costumo assistir, né? Mas eu vi que foi uma coisa assim, meio que. Uma matéria meio que plantada, realmente, né? Porque esse tipo de sucateamento generalizado a gente não vê em muitos lugares. Aqui, por exemplo, na nossa região, que é Cuiabá, por exemplo, né? Esse dinheiro é bem investido, mas esses hospitais lá, né, que é às vezes controlado por milícia, como a gente ouve falar por aí, né? É um verdadeiro lugar para desviar recursos. Mas eu não tinha percebido essa questão de estar tentando atacar a ministra da Saúde, que faz tempo que eles querem esse cargo aí, o ministério, né? Faz tempo que eles querem o Ministério da Saúde. Esse povo daí não dorme. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi o Witzel, em um dos depoimentos dele, o governador Witzel, que foi empichado, bolsonarista. Diz que o esquema dos hospitais federais do Rio de Janeiro é controlado pelo Flávio Bolsonaro. Mas cadê essa comunicação do Ministério da Saúde, do governo, para falar isso claramente? É exatamente isso que eu tinha ouvido falar. Foi dessa fala do Whitson, né? Que é controlado por esse povo. São hospitais federais. Né? Aí a Anísia vai para uma reunião ministerial ontem, leva um esporro do Lula por causa da vacinação da dengue, que ainda está baixo, 30%, é cobrado sobre esse assunto e chora.
Anísia é uma excelente ministra da Saúde. Mas, cara, ó, isso é muito triste, porque essa exposição, essa exposição das pessoas que estão ali lutando, né, de forma, de forma bandida mesmo, né? Isso aí é muito triste, porque assim, a gente não espera de um governo de esquerda que tenha essa atitude, né? Eu não sabia disso não. Mulher preparadíssima. Mas olha só, você não combate essa gente, desculpe chorando, ministro. Não tem como combater essa gente sem comunicação. Sem comunicação. Tem que ter um gabinete de crise. Logo depois daquela matéria do Fantástico, é uma matéria muito bem feita, porque eles sabem fazer isso de uma forma muito bem feita. Aí pega uma mulher, aí uma personagem que não tem, consegue botar prótese, que já tem 1 ano, 10 anos, sei lá, que não consegue. Cara, isso é uma herança de 2016. Eles destruíram o SUS. Eles ocuparam esses espaços com bandidos, com indicações políticas de bandidos, que roubaram, fizeram compras inadequadas, não adaptaram os prédios para receber os equipamentos que compraram, que os equipamentos foram comprados no esquema de bandidagem, mas não podem ser ligados porque você precisa mudar a energia elétrica do prédio, o sistema elétrico. Não foi feito, porque estava na mão de bandidos. Só que se passou 1 ano. E essa denúncia tinha que ser feita pelo Ministério da Saúde para o povo brasileiro. Olha, Ah, mas aí nesse ponto aí, eu vou ser bem honesto com você, eu não concordo muito de jogar tudo no colo dela, né, por conta de ser um é, é um é um sistema tão grande, é um sistema tão grande que às vezes é muito complicado de gerenciar, né? Obviamente deveria ter um gabinete de crise dessa matéria, né? Porque talvez antes não estava enxergando esse problema devido a tantas coisas burocráticas que tem que fazer. Na realidade, na minha cabeça tinha que haver ah, vistorias, devia haver mais pessoas fiscalizando essas, essas obras, essas aquisições, as instalações, para que houvesse realmente um uso eficiente. Então a gente precisa de mais recurso humano realmente para que as coisas funcionem, né? Obviamente a reação dela é uma reação de um ser humano. Eu digo isso porque assim é meio complicado, às vezes, a gente julgar as pessoas quando chega num ponto que elas têm certas atitudes, assim, que de derrotismo, por exemplo, nesse caso, porque há várias formas de encarar a coisa e várias maneiras como as pessoas se encontram, né, eh, em determinado momento. Então, acredito que eu acho que é uma coisa mais generalizada, que é meio complicado, que é uma coisa que sempre acontece nos debates, né? Tentar fulanizar. Obviamente, ela é responsável por isso, né? Mas ela é responsável junto com um corpo, né? Uma equipe que tem que ser altamente eficiente, né? E comandada para que as coisas aconteçam, né? Mas esse gabinete de crise deveria ter mesmo. Isso é o básico de relações públicas, né? encontramos os hospitais do Rio de Janeiro saqueados, roubados, destruídos, com vários equipamentos. Não é esperar o Fantástico fazer essa matéria. Sabe por que o Fantástico foi? Porque eles têm dinheiro pra caralho em caixa agora. Mas exatamente isso que eu tô falando, né? O ideal seria isso, né? Seria que antes de chegar ao público, né, você resolver, mas as relações públicas ele entra nessa crise, né, na gestão de crise, né? Então é depois que a coisa acontece. E essa crise foi gerada por quem? Por essa medida que está sendo patrocinada pelo governo. Eles podem pegar um repórter e passar 3 meses fazendo isso, porque eles têm muito dinheiro. Só do governo federal foram 118 milhões. Vocês estão financiando o inimigo. Essa matéria foi feita sob encomenda para retirar a Anísia Trindade do Ministério da Saúde e colocar algum bandido do Centrão. O Ministério da Saúde é a pérola da rainha.
São 150 bilhões de orçamento. Bilhões de orçamento. O Centrão já tem a Caixa Econômica Federal, que foi uma entrega criminosa do governo Lula. Ele não pode entregar o Ministério da Saúde para esses bandidos, muito menos por conta de chantagem deste Centrão, de Arthur Lira e companhia. Não podem. É um dever moral do presidente Lula de não entregar o Ministério da Saúde para esses bandidos. E até está demorando bastante. Eles estão investindo, né? De tentar derrubar, de tentar pegar o Ministério da Saúde há muito tempo, né? Não pode deixar, não. Aí eu vejo até resistência, né? Apesar de todos esses problemas que o Leandro disse que a gente está conversando aqui. Muito menos por conta de matéria do Fantástico, que não vale o que o gato enterra. Ok? Isso que eu estou falando era que a comunicação do Ministério da Saúde deveria estar falando de outra forma. Nem naquele meme. Né? Poxa, Aristóteles, mas a gente não pode dizer isso. Aí você bota isso de uma maneira mais correta. Eu fui botar ontem no Twitter que eu... De maneira mais polida, né? É uma questão de comunicação mesmo. Vamos ver aqui. Convocando a juventude do PT a botar 10 bate-pau para andar com a Gleisi pelo Brasil todo. E se alguém for agredido... Aí vai dar problema esse bate-pau aí, hein? Vou até já tentar prever aí, vamos ver. Cheio de porrada esses fascistas, o Twitter me bloqueou por 12 horas. Eu sabia, pô. Essa é uma questão de comunicação muito importante. Né? E esse também é um dos problemas que talvez eu tenha para começar a tentar fazer o que eu estou tentando fazer aqui. Né? Porque há uma questão na linguagem que a gente tem que ser realmente enfático, a gente tem que ser realmente contundente, isso é muito importante. Mas há um limite, né, que cada um tem o seu, né, principalmente relacionado ao que a gente chama de limite do humor, né, do sarcasmo, do escárnio, que talvez a gente ultrapassa muitas vezes. Mas, na minha opinião, quando ultrapassa esse limite, né, a importância de ver a reação, né, e encarar essa reação com uma questão assim, ó, conseguir atingir esse objetivo. Né? Então, nessas dinâmicas das redes, deixa eu tentar explicar melhor. Nessas dinâmicas da rede, o discurso de ódio, ele dinamiza, ele faz com que as coisas funcionem, principalmente em Twitter, em Facebook, por exemplo, né? Então você tem uma linguagem muito neutra, uma linguagem muito gentil, talvez não cause esse efeito que já está entranhado ali nas redes sociais. Né? Então, assim, a gente observa que tem um pouco de sarcasmo, um pouco de humor, né, é importante. Né? E às vezes um pouco de ousadia para dizer isso que o Leandro está dizendo, que assim, contextualizando, ele já falou várias vezes que antigamente, antes, eu acredito que vai falar de novo, que antes tinha as pessoas que iriam proteger os manifestantes, os políticos, né? Que tinha esse nome daí, bate-pau, acho que é o nome que ele falou aí, né? Então tem que ter essa organização, né? Porque é uma guerra, é um confronto, é confronto de ideias e até violento, né? Então, eu acho que não tem também muita diferença nessa questão no digital quanto no não digital, né? É um confronto de ideias mesmo. Então, acredito que ah, devemos tentar, né? Esse é um desafio para mim também, né? Que eu gosto do confronto, mas eu não gostaria assim de ter tantos haters. A gente parou essa atividade de fazer blog em 2012, 2013, estamos tentando voltar agora, né? Por conta da própria questão da internet, da dinâmica das redes. Né? Isso pós-Facebook virou outra coisa que culminou inclusive no bolsonarismo. Né? Mas acho que divagamos bastante aqui. Vamos lá, vamos ver a história aqui. O X. Depois da tosse, né? O X onde se fala, onde a extrema-direita fala as
piores barbaridades. É o pior lugar do mundo. Eu vou lá, assim, só pra desabafar mesmo, assim, só pra provocar às vezes também. Mas fica aqui, continua o meu conselho, viu? CUT, Juventude do PT, o JS, todo mundo. Onde a Glaze for, bota 10 caras bem fortes junto com ela, né? Ajudando, tal, ajudando. Se chegar vagabundo, morre de pancada. Esse daí contextualizando é em relação a uma agressão que houve, parece de um deputado, eu não sei bem, no Nordeste com a Glaze. Aí outra pessoa lá a defendeu, né? Porque esses caras são muito covardes. Quando vê uma mulher já quer agredir, né? O modus operandi dessa galera aí. Nunca mais eles aparecem. Então, gente, não, assim, não é possível, né? Não é possível. O Ministério da Saúde retomou mais médicos, tem 28 mil médicos hoje no Brasil atendendo as comunidades pobres. Treinados, recebidos, reciclados, sabe? Um negócio sensacional. Retomou todos o Programa Nacional de Imunização, a consciência sobre a vacinação, é muito trabalho. Não pode ser um trabalho desmoronado, porque uns vagabundos no Rio de Janeiro saquearam os hospitais federais de lá. É uma coisa que eu muito admiro, eu tenho conversado com os colegas professores, né? E muitos não têm noção do que é SUS, né? Aí tem um caso aqui anedótico que aconteceu aqui em Cuiabá, e minha esposa estava muito perto desse fato que a filha uma filha lá de uma mãe lá teve morte encefálica, né? E ela resolveu doar os órgãos. Como que o sistema público brasileiro foi tão eficiente para fazer com que esses órgãos chegassem? É uma logística imensa para que isso aconteça, né? E que os órgãos chegassem lá para uma pessoa que talvez não teria condições, certamente não teria condições de arcar com os gastos disso aí, né? Então é uma coisa fantástica isso aí. É, SUS é fantástico, não pode estar na mão dessa galera não, nunca. Só que essa denúncia tem que ser do Ministério da Saúde para o povo brasileiro. Olha, pegamos isso desse jeito e esses vagabundos vão pagar por isso. Mas aí que tá. Poderia usar da própria reportagem para criar uma comunicação nas redes, veja bem, nas redes oficiais e nas redes impulsionadas, que eu defendo isso também, impulsionado nas redes, para contrapor, para colocar a versão que é a versão verdadeira, né? De que esses hospitais foram saqueados por conta de ingerência ah, de uma galera que tem relações, né, com milícias, né? Nós tem que dizer o nome de quem comprou equipamentos sem estação e que estão jogados lá sem funcionar enquanto pessoas estão na fila esperando ser atendidas. Cadê o nome desses vagabundos? Tem que colocar, assim, expor a ingerência dos governos anteriores do próprio Rio de Janeiro, né? Que é uma coisa complicada. Eu adoro o Rio, mas, pelo amor de Deus, né? O processo contra eles. Isso é o Ministério da Saúde tem que fazer, não é o Fantástico. O Fantástico tem muito dinheiro. Deixa eles fazerem outras coisas. Essas matérias de merda que eles fazem. Fofoca da Vanessa Camargo no BBB. Não, o Ministério da Saúde não é para fazer investigações e para fazer comunicação institucional, né? Para cuidar da saúde. Então, ah, o Ministério da Comunicação, a SECOM, que deveria articular, né? Deveria ser convocado, acionado, com o recurso que tem para fazer esse tipo de reportagens, né? Não o Ministério da Saúde, né? É meio complicado isso aí. Quem cuida do Brasil é o governo do Brasil. E o governo do Brasil quer fazer uma puta matéria? Manda a TV Brasil, que gasta 600. Exatamente isso, né? Exatamente. Mas assim, tem que se entender que ah, o debate público não é tão simples assim, né?
Então houve uma pauta acionada pela Globo com a reportagem que talvez tenha a intenção de, de queimar a ministra para tentar o Centrão tomar isso aí. Também isso aí é uma questão até de uma lógica, de uma dinâmica que é normal. Mas é sempre uma pauta aciona a outra, né? É uma coisa dinâmica. Não dá de você puxar todos os novelos de uma vez só porque você não sabe o que vai acontecer, porque como que você vai fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então eu acredito que é normal que haja esse movimento da mídia hegemônica, e esse movimento, como a gente diz, né, ele vai esparramando em outros ecossistemas comunicacionais, principalmente os digitais, mas o governo deve reagir, né, deveria reagir. Então, pegar a EBC depois e fazer a reportagem, né? 600 milhões por ano. Manda TV Brasil em todos os hospitais federais fazer um levantamento de tudo. Bota lá dois, três repórteres trabalhando durante 3 meses fazendo um levantamento e mostrando para o Brasil o nome dos vagabundos, o nome dos ladrões, o nome de quem vai atrás do vídeo e pergunta: vem cá, como é que o Flávio Bolsonaro controlou? Exato aí. Aí é interessante. Porque os indícios às vezes existem, né? Então, se fosse colocar a mídia para atuar em investigação jornalística, para transformar em matérias, documentários, reportagens, a, esses indícios que existem, principalmente esse daí, essa bola foi cantada lá atrás pelo Whitson. Na verdade, quando eu vi, foi depoimento acredito, da época da Covid lá, é, eu fiquei espantado com aquilo, né? E como que aquilo não repercutiu, né? Aquilo lá é são informações bombásticas, tem que ser investigadas realmente, de fato. Esses hospitais? De que forma? Quem eram as pessoas que ele botou lá dentro? A TV Brasil, não o Fantástico. Para falar para nós, contribuintes, que pagamos. Meu microfone calou aqui, foi sem querer bater a mão. Então, cara, não tem essa história. Não tem essa história. Ok? Para de colocar dinheiro para essa gente, Lula. Esses caras são inimigos do Brasil, são inimigos do país, são inimigos do Estado brasileiro. Esses sanguessugas estão aí desde 64, roubando, desgraçando a democracia. Esse alinhamento é estúpido, é burro, é inadequado. Ignora essa gente. Não deixa ninguém dar mais entrevista para essa gente. Não escrevam artigos nos espaços dessa gente. É preciso entender que nós estamos em guerra com eles há muito. Ah, e isso é mais bizarro, né? As pessoas acham que o espaço que é dado para eles ocuparem é um espaço assim de legitimidade. Não, é um espaço é, da pessoa estar ali com pena, né? Com descendente, né? Com pena. Ah, vem aqui, faça. E eles vão muito alegres fazer isso. Devia haver um ato de rebeldia em relação a isso. Hoje em dia, o Bolsonaro percebeu isso, né? Ele tinha o curralzinho lá, o cercadinho lá, e tinha as lives dele. Vai fazer a mesma coisa? Não. O que o Lula tentou fazer semanalmente com o show também foi meio horrível. Então, há problemas de comunicação mesmo. Não há percepção de que, independente de onde é produzido, a dinâmica de reprodução nas redes sociais que vai fazer a diferença. Obviamente que a produção, a, a elaboração, a qualidade da produção, tudo isso tem importância, mas o mais importante é o depois, de como que vai repercutir. Essa que é a questão. Muito tempo. Isso não faz nenhum sentido, ok? E não entregue o Ministério da Saúde para esses bandidos.
porque isso vai ser o fim do seu governo, Lula. Não entregue o Ministério da Saúde para esses bandidos que já pegaram a Caixa Econômica Federal. Ok, são 8. Muito bem, muito bem. Acredito que terminamos por aqui. A, a pauta de hoje dessa editorial do Leandro Fortes foi a questão do investimento, e isso ele vem falando há muito tempo, do investimento errôneo dos recursos para a comunicação do governo, e também sobre essa questão dessa matéria específica que, na opinião dele e na minha também, a EBC deveria trabalhar na produção de conteúdo para que haja essa repercussão nos outros ecossistemas comunicacionais, principalmente os digitais. Na realidade, gente, até subir num banco na praça hoje em dia pode gerar repercussão. Então, em relação à comunicação, há erros grotescos, né? E esse erro não pode permanecer. A única coisa que de pitacos eu concordo com tudo, mas a única coisa que fica assim de um pouco de diferente, na minha opinião, né, é que a Globo não tem, a Globo e as mídias tradicionais não têm esse poder todo que é colocado que eles têm, né? Eles não têm. Eles conseguem produzir conteúdo, eles conseguem produzir argumentos que logo depois vão ser utilizados em outros lugares, ó, que é uma produção que vai ser utilizada em outros lugares, né, para que desgaste o governo. E assim o plano deles funciona, mas não pela quantidade e qualidade da audiência. É, sabendo que os jovens não têm mais nem paciência para assistir um jornal programado, né? Aquela ideia de, vou esperar chegar o horário do jornal, não. Né? E qualquer tempo que eles têm, eles estão é, loucos nas telas infinitas, né? E as pessoas mais velhas, às vezes, muitas vezes, estão perdidas em correntes de WhatsApp, de Telegram, e só pega recortes, ele só pega os recortes, né? Então, realmente não tem essa influência. Então, o dinheiro está sendo muito mal gasto. A justificativa é muito ruim, né? Segundo, né, o Leandro disse, do Paulo Pimenta, é muito ruim, né? E esperamos, né, que o governo, parte do governo, tente melhorar e resolver essa questão que é para já, isso é para já, né? Isso aí já era para ter resolvido. Então, pessoal, esse aqui foi mais um Pitacos, trocando ideia com os camaradas aí, editorial do Leandro Forte, DCM, dia 19 de março de 2024, e a gente vai tentando dialogar aqui. Se você tem alguma coisa a mais para acrescentar, concorda ou não concorda com o que a gente está falando, pode escrever aqui embaixo. Não esqueça de dar um like, curtir o canal, né, e compartilhar, né, e principalmente o diálogo, porque os pitacos que a gente tem é para dialogar, é expandir, né, as redes, né, e a gente vai ter alguns quadros diferentes para expandir as redes. Então, até a próxima aí. Valeu, meu povo da internet.